Fala, gente, continuamos aqui na nossa saga, nesse livraço Não É Por Vista. Você que está aqui pela primeira vez, estamos gravando aqui a cada vídeo 3 capítulos desse livraço do pastor Cash Luna. Um livro que tem me abençoado muito, a minha fé, tem feito a minha fé a cada dia mais amadurecer. Então espero que esse vídeo faça esse mesmo sentido, esse mesmo propósito aí na sua vida, independente da sua crença, da sua religião. A nossa fé tem que sempre estar sendo ativada e a gente, quanto mais aprender, mais a gente ativa e leva uma vida não por vista, mas sim por fé. Então, se você tiver condição, adquira este livro. É um livro muito bom, que vai agregar muito aí no seu dia a dia, na sua fé, na sua caminhada com o Senhor. Então, você que está aqui pela primeira vez, tem mais 2 vídeos já para trás, gravado os 6 capítulos, né? O primeiro vídeo 3 capítulos, o segundo vídeo mais 3 capítulos, e hoje nós vamos gravar mais 3 capítulos. Claro que eu estou aqui apenas trazendo aquilo que chamou a minha atenção, aquilo que eu acho que é legal compartilhar, está sendo bom para minha fé, e eu creio que vai abençoar muita gente que às vezes não tem condição de comprar, mas consegue estar aqui acompanhando. Então, curta, compartilha, siga aí também esse canal, que esse é o intuito, esse é o propósito, esse é um dos primeiros livros, né, que a gente está aí gravando. Quem sabe a gente não possa aí tomar mais incentivo e mais coragem para poder estar trazendo novos livros. Tem alguns aqui que já li, tem alguns ainda aqui que está na fila de espera, que eu já comprei para me ler também. Então, você aí, quem sabe, não vai ser abençoado através desse canal. Então se inscreva aí, curta esse vídeo, compartilhe com alguém e vem comigo aí nessa jornada. Não é por vista, é por fé. Pastor Cash Luna. Hoje nós vamos para o capítulo 7. Nós vamos do capítulo 7 até o capítulo 9 hoje. Hoje o título é esse daqui, ó. Não menospreze o seu caminho. Então, não menospreze o seu caminho. É onde vamos começar hoje. Demonstre boa atitude diante das dificuldades, porque o seu destino é de bem, por mais que o processo seja difícil. Muito já foi dito sobre Davi, o jovem pastor que venceu o gigante, o poderoso rei que foi chamado por Deus como um homem conforme o seu coração. Mas em certo momento a palavra mostra ele em uma cova, onde se transformou em líder de um grupo de perseguidos, endividados e amargurados. Imagine, que panorama maravilhoso para um homem que havia recebido a profecia de governar um reino. Isso aqui é forte, hein? Diante dessa circunstância, pouco alentadora, Davi poderia se desmotivar e renegar, dizendo: isso não é um castelo, e as pessoas não são aquilo que eu esperava. No entanto, não fez isso. O que nós teríamos feito em seu lugar? Certamente duvidaríamos do profeta. Teríamos ficado deprimidos, assegurando que o que fosse dito sobre nós era mentira, porque não se via nada claro. A promessa para Davi era que ele seria rei, mas naquela cova fria, escura e úmida, quem certamente tinha mau cheiro, cercado por homens rejeitados, sem dúvida barbudos, sujos, sem banho, ele não se sentiria como um futuro monarca. Apesar do que seu sentido percebia, Davi pôs os olhos no objetivo dado por Deus. Parece incrível, mas foi assim. Muitas vezes acontece a mesma coisa e nós encontramos em uma espécie de cova escura, ou como dizem, sem eira e nem beira. É fácil acreditar que não existe saída quando somos designados com uma doença grave. Quando um filho sai de casa num ato de rebeldia e não sabemos com quem ele está. Quando o nosso casamento se foi por água abaixo. Quando vemos destruídos os sonhos de uma família feliz, quando nossa empresa entra em falência, ou quando os manda embora de um emprego. Nesses momentos tristes, se nossa fé nas promessas do Senhor não estiver firme como uma rocha, nós afundamos. Porque se a terra sob nossos pés se move, sentimos que tudo acabou, que nos lançaram a um abismo do qual não conseguiremos sair. Mas se realmente acreditamos nas promessas do bem, enfrentamos as batalhas e pegamos o que é nosso, do ladrão que quer nos roubar. Nessa cova, Davi inclusive conseguiu pensar que nunca seria rei, porque de fato nem sequer fazia parte da família real. Jonatã, filho de Saul, era o sucessor do trono, mas a palavra do Senhor é verdadeira e supera qualquer circunstância. O próprio herdeiro legal se afastou para que Davi fosse rei. Isso não é fácil e nos mostra o coração puro e fiel de Jonatã, que
que mesmo sendo amigo íntimo de Davi e filho de Saul, não quis protagonismo, mas se conteve para que a vontade de Deus se cumprisse e seu amigo alcançasse a posição destinada a ele. Esse capítulo vai nos fazer olhar para nós não desprezar o caminho, ou seja, o processo. A promessa de Davi era ser um rei, mas até ele chegar nesse trono, nesse reinado, ele precisou passar pelo processo. E o processo sempre é difícil, é dolorido, é solitário. E aqui nos mostra que Davi foi um homem literalmente de fé, assim como muitos, porque ele acreditou naquilo que Deus tinha estabelecido e destinado para a vida de Davi. Porque ele ficou anos fugindo. Aqui ele encontra uns caras numa caverna, esses caras tudo falido, homens rejeitados. E foi desses homens que Deus fez um exército, um dos mais letais que já existiu. Esse exército, guiado por Davi, foi um dos exércitos que ganhou milhares e milhares de batalhas, de homens que eram falidos. Que aqui ele até dá alguns exemplos que aqueles homens poderiam estar mal vestidos, poderiam estar barbudo, quem sabe até com um mau cheiro, porque eles estavam dentro daquela caverna escondido, que já não tinha mais recursos, já não tinha mais dinheiro, ou seja, ele já não tinha mais perspectiva de vida. Mas Davi encontrou esses homens, foi abençoado por Deus e Deus conseguiu fazer um exército desses homens. Então o percurso é dolorido, né? O processo ele é dolorido. A promessa ela tá de pé, mas o processo é que às vezes a gente não aguenta passar. Mas esse capítulo vai nos alertar muito. Fica comigo até o final aí. Precisamos ser capazes de lutar pelo que é nosso, ainda que as circunstâncias sejam difíceis e pareça que nada de bom pode surgir. Pensando bem, essa é uma atitude parecida com a de Jesus. Ele se humilhou para dar a vida a nós. Sabia exatamente qual era o plano e obedeceu. Por mais que tenha passado por um sofrimento grande, foi capaz de conseguir porque os seus olhos estavam voltados para o objetivo final, o galardão, a recompensa. Precisamos dessa atitude em nossa vida, já que Deus tem um lugar privilegiado para cada um. Estamos destinados a ser cabeça e não os pés, e a ocupar o posto que ninguém mais pode roubar. Mas precisamos ser capazes de lutar pelo que é nosso, ainda que as circunstâncias sejam difíceis e pareça que nada de bom pode surgir. Da manjedoura ao trono. O nascimento de Jesus nos mostra outra situação adversa, que não foi limitante, porque a promessa era maior do que a realidade desse momento. Agora, não falamos de um rei terreno como Davi, mas sim do rei celestial, que teve que vencer circunstâncias adversas desde o seu nascimento. Muitos dizem que Jesus nasceu em uma estrebaria para nos ensinar a humildade, mas não foi realmente assim, já que nem Maria e nem José o prepararam dessa maneira. A história diz que sua mãe deu à luz na estrebaria porque não havia lugar na pousada, e não porque queria dar uma demonstração de humildade. Se nós, sendo humanos, nunca submeteríamos nossos filhos recém-nascidos a uma situação assim, muito menos eles, que sabia sobre a divindade da criança e que Maria havia dado à luz. Se fosse para nos ensinar a humildade, seria pecado então que nós procurássemos o melhor hospital que podemos pagar para que os nossos filhos nascessem, não acha? Deus não foi impositivo, nem prepotente, fazendo com que todos saíssem da hospedaria para que o seu filho nascesse, nem causou um terremoto para dar espaço. Simplesmente deixou que o plano se cumprisse, porque ele é assim, um Deus de processos, de paciência, para ver seus planos cumpridos. Claro que existem milagres instantâneos, mas sempre são a culminação de uma série de eventos. Jesus curou cegos, leprosos. Essa foi uma sanidade imediata, mas eles sofreram durante muito tempo. Os israelitas conquistaram a terra prometida, mas a variável natural do tempo foi levada em conta nessa equação, pois foram séculos de escravidão no Egito, e preparação de Moisés e os anos no deserto. O poder de Deus pode agir à medida que criamos e ativamos. Se voltarmos à estrebaria onde Jesus nasceu, saberemos que a circunstância foi difícil, e ainda que esse não fosse o seu destino, teve que enfrentá-lo. Se ele foi capaz, por que nós às vezes nos queixamos quando precisamos enfrentar diversidades? Por que desejamos que tudo seja instantâneo, se nem mesmo a nossa salvação ocorreu da noite para o dia? Não havia um berço de ouro à espera de Jesus, nem um trono à espera de Davi, mas ambos estavam convencidos de que essas circunstâncias adversas eram passageiras, e o objetivo principal era glorioso. Não seja fatalista. Aprenda a diferenciar o caminho do destino
e apreciá-lo, para que ele ajude você a formar o caráter de um vencedor. Se você se formou como um profissional de marketing, mas recebe uma oferta de uma vaga de vendedor, aceite e esforça-te, ainda que acredite estar preparado para assumir uma gerência, porque tudo envolve processos e você deve provar que tem o perfil para assumir os desafios. Da manjedoura ao trono. Isso é forte demais, mexeu comigo, porque às vezes a gente quer tudo a gente quer tudo precoce, tudo rápido, é instantâneo. Falou, cumpriu, a promessa chegou, nós já quer que já se cumpra amanhã. Mas existe o processo, e isso aqui mexeu comigo. E amadureceu a minha forma de enxergar as promessas de Deus sobre a minha vida. Eu tenho as promessas, você tem as promessas do Senhor, como Jesus teve. Jesus teve a promessa de ser um rei, de assumir um trono, de sentar à destra de Deus. Mas o processo ninguém quer passar. Davi teve promessa, Moisés teve promessa, Josué teve promessa, todos na Bíblia, inúmeros tiveram promessas divinas, mas eles precisaram passar pelo processo. Por isso, tenha paciência. É da manjedoura ao trono. Então, nesse meio, existe processo. Deserto, desafios, solidão, dificuldades, mas o trono ainda está de pé. Louvado seja Deus. A promessa do Senhor ainda está de pé. As dificuldades são inevitáveis e devemos superá-las. Confie em você, no que você aprendeu, em sua capacidade de demonstrar que merece mais. Imagine se Maria tivesse sido arrogante e dito: esperamos que haja um lugar na hospedaria para que o bebê nasça. Ele é o Filho de Deus. Como é possível que não haja um lugar digno? Mas isso não era possível. O momento havia chegado e tinha que superar as dificuldades para que a promessa de salvação se cumprisse. Que incrível fé e prática teve Maria. Vamos imitá-la, enfrentar as circunstâncias. Não reneguemos, procuramos uma solução e agradecemos antecipadamente pela vitória, que com certeza alcançaremos. Deus não planejou uma estrebaria, mas sim um trono para o seu filho. Mas foi preciso passar pela estrebaria, além de vencer difíceis e dolorosas circunstâncias, para que o trono se tornasse uma realidade. Então, querido, as promessas estão de pé, ela vai se cumprir, mas você tem que estar preparado para passar pela estrebaria. Infelizmente, tem que estar preparado para ir para o deserto, que logo, logo nós podemos entrar no deserto, como Jesus também entrou. Jesus nasceu em uma estrebaria, mas não ficou ali. Você deve dizer com certeza, não ficaria nas circunstâncias difíceis, mas Deus vai me tirar daqui, se eu demonstrar boa atitude. Com certeza Maria não estava feliz de dar à luz ao seu recém-nascido naquele lugar, mas não se irritou e nem culpou José pela situação. Talvez uma mãe tivesse dito: veja, eu disse, você tinha que reservar um quarto. Minha esposa com certeza me mataria, ou no mínimo deixaria de falar comigo por um tempo, se eu não tivesse me dedicado para preparar tudo para o nascimento de nossos filhos. Mas Maria, tão obediente como era, soube aceitar a situação e procurar o melhor que havia, pois sabia que tudo fazia parte de algo maior. Meu Deus, isso é forte demais. Ela tinha tudo para se irritar, para ficar brava, mas ela tinha fé naquilo que Deus prometeu. Ela poderia muito bem querer o melhor. Ah, ele é filho de Deus, então eu quero o melhor. Eu quero o melhor hospital, eu quero um berço de ouro, eu quero a melhor casa. Mas não, precisou acontecer esses fatos, precisou acontecer esses processos para Jesus nascer. O menino que carregou a salvação, o menino que tinha promessa de trono, o menino que tinha promessa de salvar a humanidade. Ele precisou nascer assim, porque Deus ele é assim, como nós lemos aqui. Ele faz promessas e as circunstâncias ele deixa acontecer, para ver até onde a nossa fé vai, para formar o nosso caráter. Então Deus, ele é dessa maneira. O importante não é onde nascemos, mas o que fazemos com nossa vida e o que conseguimos antes de morrer. Alguns dizem: eu não pedi para nascer. Por que nasci? Não renegue mais. Você está vivo e deve fazer algo bom com esse presente que Deus deu a você, porque existe um propósito em sua vida. Em você se integra o natural e o sobrenatural do Pai. E não diga isso como uma frase motivacional, vazia, porque acreditar que você é valioso e tem um propósito é questão de fé em Deus. É tempo de superar o que perdemos e avançar pela fé. Em outro momento da sua vida, depois de ser batizado, Jesus foi levado ao deserto por 40 dias. Mas também não ficou ali, porque sabia que era um passo a mais no processo para alcançar os outros e cumprir o seu destino. Vemos que por vontade própria afastou a tentação, fortaleceu-se para ter a fé que necessitava para fazer milagres e passar pela dor da cruz.
Jesus preparou seu corpo para a cruz, porque sabia que era um instrumento para salvar a humanidade. Ainda que alguém com atitude ruim possa pensar: por que vou me cuidar se acabarei morrendo? Você deve se preparar nos momentos bons e ruins, porque o deserto pode estar logo ali. Todo o tempo gozaremos da fidelidade de nosso Pai. Jesus também teve que enfrentar outra situação difícil, quando o povo escolheu libertar Barrabás e não ele. Certamente, a sensação de repúdio foi algo terrível, depois de ter feito tantas coisas boas, e ver o povo preferir a liberdade de um assassino. Onde estavam os 10 leprosos? A mulher a quem ele salvou de morrer apedrejada? O gadareno, jovem cuja visão ele devolveu? E tantos outros. Todos tiveram medo, mas nada e nem ninguém era superior ao plano divino. Satanás desejava que o coração de Jesus se enchesse de amargura, porque dessa forma pecaria, e o projeto de salvação se perderia, e não seria promovido à direita do Pai. Mas ele não caiu na tentação. Inclusive, pregado na cruz, entre 2 ladrões, disse ao Pai, cheio de compaixão: perdoa-as, porque não sabe o que fazem. Esse é o nosso líder, e devemos imitá-lo. Satanás tentará impedir que você cresça, e tentará fazer com que o seu coração se encha de rancor, porque alguém fez algo de ruim. Talvez o seu pai, a sua mãe, talvez o seu cônjuge, um irmão ou um amigo. Mas não permita isso, porque é uma estratégia para afastar você de seu destino. E independente do que aconteça, peça força a Deus para superar o seu repúdio e a dor. Peça a Ele que cure o seu coração, que limpe você, que seja bálsamo para suas feridas. Cara, a gente precisa superar isso. A gente precisa romper isso. Às vezes a gente lê, a gente medita, a gente busca a palavra, a gente às vezes participa de alguma igreja, de algum lugar que tem ensino, que tem uma boa palavra, mas às vezes a gente não consegue libertar o nosso coração disso, das pessoas, do ser humano, porque às vezes nós esperamos algo em troca do ser humano. E às vezes o nosso coração é enchido de ira. Às vezes o nosso adversário, ele quer deixar o nosso coração amargurado por estarmos só, por pessoas nos abandonar, por estar em repúdio. Mas Jesus, ele superou também isso. Jesus, ele também passou por isso. E ele não murmurou, ele não reclamou. Como ele disse aqui, ele disse: Pai, perdoa os seus pecados. Eles não sabem o que estão fazendo. Cara, como Jesus é uma lição para nossa vida. Se a gente parar para estudar, refletir, meditar, a gente vê que tudo que passamos, ele também passou e ele superou. Mas superou de uma forma totalmente diferente, às vezes, da forma que nós enfrentamos a nossa vida. Por isso, não deixe a amargura entrar no seu coração. Não deixe o inimigo fechar o seu coração para o amigo, para o seu cônjuge, o seu parceiro, a sua parceira, às vezes o seu amigo, o seu familiar. Não deixe o inimigo amargurar seu coração. Não empresta o seu coração para isso. Isso não é obra de Deus, isso não é obra do Espírito Santo, isso aí é obra do adversário. Ele quer fechar o seu coração. Jesus foi traído, Jesus foi vendido, mandaram soltar Barrabás, mas mesmo assim, ele estava ali, de prontidão para servir, mesmo sendo traído, mesmo sendo julgado, mesmo sendo trocado por um bandido, por um ladrão, ele ainda continuava ali. Pai, perdoa os seus pecados, eles não sabem o que estão fazendo. E é essa a essência que nós queremos ter sobre nossa vida. Não se queixe dos problemas. Quando passar por épocas difíceis, pense com fé. Este não é o meu destino, é só um caminho, e resistirei porque o meu Pai tem planos grandes para mim. As coisas desagradáveis acontecem, ainda que sejamos bons. Jesus não tinha feito nada de ruim para merecer o sofrimento como o que sofreu. No entanto, suportou tudo porque as promessas eram maior do que a dificuldade. Não importa se é uma estrebaria, no poço onde José esteve, no deserto, ou na cova, onde você estiver, procure Deus e entregue as circunstâncias para que Ele ajude você a superar. Convencido de que você é seu filho, de que Ele não abandona os seus filhos. Sua fé deve se manter na adversidade. Confie em Deus e confie em você, porque você é uma de suas maravilhas. Então, não se queixe. Eu sei que a dificuldade, os problemas, os desafios, eles vêm. Nós não somos imunes a isso. Independente se você é cristão, se você é bom ou não é. Infelizmente, às vezes, isso vem e acontece muito sobre a nossa vida. Mas nós precisamos estar pegados em Jesus. Estar pegado à sua palavra, à sua promessa. Então, Jesus, ele ficou no deserto, mas ele sabia que o deserto não era o lugar dele. Jesus, ele nasceu numa estrebaria, mas ele sabia que ali não era o lugar dele. Jesus foi trocado por Barrabás, mas ele sabia que ali não era o lugar dele. Jesus ficou 30 anos sendo carpinteiro. 30 anos sendo carpinteiro, escondido.
E mesmo assim, ele sabia que ali não era o lugar dele. Então, as promessas estão aí. É você que precisa guardar no seu coração, ter fé, que isso que você está passando hoje é só um processo. Isso não foi criado para você viver a vida inteira. O deserto não foi criado, a caverna não foi criada, o vale não foi criado para você viver a vida inteira. Você passa por ele. É um momento que todos nós passamos, mas é só um processo. Você não vai permanecer nele para sempre. Logo, logo Deus vai bradar do alto céus e ele vai enviar o socorro bem presente para você e vai te arrancar e vai te levar novamente para o centro da vontade e das promessas do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Você crê nisso? Próximo capítulo. Depois que a gente vencemos os processos, a gente vai para palavras poderosas, capítulo 8. Efetivamente, nossas palavras têm capacidade de nos condicionar para o bem ou para o mal. Por isso, quando falamos de fé, indiscutivelmente devemos nos referir ao que escutamos e falamos. É determinante que aprendemos a falar sobre o nosso futuro, que deixamos para trás o passado e que não nos detenhamos a falar das dificuldades do presente. Sabemos que Davi, o jovem pastor que venceu Golias, se transformou em um rei de Israel. Também foi um poeta maravilhoso. Também o conhecemos por seus cânticos ao Senhor. Ele escreveu muitos dos salmos que lemos na Bíblia. Um dos mais famosos é o Salmos 23. Esse salmo é uma poderosa declaração de fé, na qual Davi fala do seu futuro. Apesar de dizer que está angustiado, ele se sente ungido porque o Senhor serve a mesa diante de quem o angustia. Um dos versos que fala no presente, ainda que eu ande pelo vale de densas trevas, mostra que Davi estava passando por dificuldades, mas a sua atitude era de esperança, e a sua boca falava palavras de bênção sobre o futuro. Não temerei mal algum, porque tu está comigo. A mesma coisa acontece em nossa vida. Nossa base deve estar firme, ainda que em meio à tribulação, porque confiamos em nosso futuro de coisas boas. Falemos de acordo com o que desejamos viver, não de acordo com o que estamos vivendo. Vamos nos antecipar. Não continuamos no passado, impossível de consertar. Se você é cristão, sabe que frequentar a igreja não resolve o problema, por mágica. Nem é uma espécie de anestesia para não sentir dor. Na igreja, dividimos a palavra, a direção e nos unimos, mas ninguém pode caminhar pelo outro. Cada um deve avançar com fé nas promessas do Senhor, superar seu passado, viver em santidade, o presente e confiar no futuro. Corrija as suas palavras e deixa de lado as expressões pessimistas. Depois de muitos anos aprendi que um pensamento ruim é combinado com a correta confissão da palavra. Devemos compreender que as palavras são poderosas e geram coisas. Elias, o profeta, demonstrou muitas vezes que a sua palavra tinha poder. Por isso garantiu que a chuva e o orvalho dependia apenas do que ele declarava. A sua história nos fala de um processo de obediência. Primeiro, ele foi a um rio, como Deus mandou. E ali não lhe faltou o que comer, porque os corvos já tinham a ordem de alimentá-lo, levando carne a ele, apesar de serem animais carnívoros. Isso foi um enorme milagre, assim como fazer com que uma viúva o alimentasse, porque supostamente as viúvas tinham que ser sustentadas em vez de dar sustento. Cara, olha o que Deus faz através do poder da palavra. Ele está dando aqui o poder da palavra através dos Salmos de Davi, como Salmos 23. E agora ele está dando o exemplo de Elias. Que Elias, ele profetizava segundo a minha palavra, não vai chover. Então, Elias, ele tinha uma autoridade a usar as palavras e que a gente precisa tomar essa autoridade também para nossa vida. A Bíblia diz que toda autoridade foi nos dada. É que às vezes a gente não temos essa fé de usar essa autoridade que é depositada sobre nós. Uma fé que Elias teve, que Jesus teve, que muitos homens de fé teve. Então Elias, ele tinha essa fé sobre o poder das palavras que ele falava. Porque ele orou para a chuva cessar, ele orou para a chuva voltar. Então Deus, a todo tempo, ele quer que nós assumimos esse papel. Porque às vezes as nossas palavras são palavras negativas, palavras pessimistas, de derrota. Às vezes você quer alcançar algo e você só profere palavras contrárias. Isso atrasa, isso prejudica. E é isso que a fé, em acreditar naquilo que falamos, faz com que nós alcançamos. Então, profetize boas palavras. Deus é muito ousado. Não sabemos em que momento os corvos e a viúva receberam a ordem, mas o Senhor já tinha plantado essa semente de bênção neles para que eles dessem fruto no momento em que Elias precisasse. No ambiente há muitas palavras.
as suas, as do mundo, as de Deus e a de quem está ao seu redor, e faz bem a você. Na história do profeta Elias e da viúva, existem muitas palavras, as de Elias, as da viúva, as de Deus. As 3 palavras se cumpriram. Cumpriu-se a de Deus, porque houve fartura do pouco azeite e da farinha que a viúva tinha. Cumpriu-se a de Elias, porque parou de chover e depois choveu de novo. Além disso, cumpriu-se a palavra de morte da viúva, para que comamos e não morramos, porque o seu filho adoeceu e morreu, apesar de Elias tê-lo ressuscitado depois. Olha o poder da palavra, da do profeta, da de Deus e a da própria viúva, para você ver que às vezes muito do que estamos colhendo são algo daquilo que falamos. É por isso que hoje nós precisamos ter esse filtro do que falamos, do que se expressamos. Essa experiência da viúva nos ensina que nossa palavra é poderosa e ela se cumpre. Por isso deve ser de bem e não de maldição. Ela realmente acreditava que ia morrer. Tinha essa angústia no coração, apesar de ser testemunha das maravilhas de Deus, que deu a ela o alimento em abundância. Muitas coisas ao seu redor morrem com suas palavras. Por isso, corrija-se. Procure sempre alimentar da palavra de Deus para que todo mal seja cancelado. Deixe-se guiar pelo Senhor e não se sente à mesa dos seus ofensores, ou seja, de seus amigos que fazem com que você diga o que não deve. Profetize o seu futuro de sucesso para que nada falte se Deus estiver com você. Não continue falando de crise, de dívidas. Convença a si mesmo a falar de abundância para condicionar e consegui-la. A palavra do Senhor, alinhada às suas, gera bênção. A palavra do Senhor, alinhada com as suas, gera bênção. Então, se nós só dizemos palavras negativas, tem como nós não colher isso? Nós vamos colher. Então, a gente precisa ter palavras de bênçãos, porque quando nós unimos as nossas palavras com as palavras do Senhor, a gente está gerando bênçãos sobre nós. Por isso, profetizo sobre a sua casa, sobre seu filho, sobre a sua vida. Eu profetizo sobre você que você vai colher frutos, que esse ano será um ano abundante na sua família, na sua história. Você crê? Então toma posse. Quando Elias obedeceu a Deus e pediu à viúva que lhe trouxesse vasilhas para enchê-las de azeite, abriu caminho para a bênção. Se não tivesse feito isso, todos teriam perdido a bênção de obedecer e servir a Deus. O céu, a viúva e até a farinha e o azeite já tinham as suas ordens. Olha só, a palavra de Deus vai até diante da farinha, do azeite, dos corvos. Todo mundo obedece à palavra de Deus. Quando Deus fala, a palavra dele é poderosa. E quando nós alinhamos a palavra dele com as nossas, as bênçãos são geradas. É isso que nós precisamos entender. A obediência é um caminho que desencadeia a bênção através de quem já tem a ordem de Deus para ajudar você. Então, Deus liberou a palavra. Aí tem pessoas dispostas a obedecê-la. Gera bênção. Deus mandou a palavra e tem um homem construindo uma arca para salvar a sua família de uma chuva que nunca ninguém viu chuva, mas vai vir chuva. E ele conseguiu, através de receber a palavra de Deus, ter fé para receber, trabalhar através disso, através da obediência, e ele conseguiu o milagre. Assim como a viúva recebeu o seu milagre, porque Elias alinhou aquilo que Deus tinha para ela falado. Elias foi cuidado por Deus, Elias alinhou a palavra de Deus, obedeceu a palavra de Deus, e isso gerou a bênção, gerou um milagre. Às vezes o que está faltando não é ouvir Deus, porque Deus já está falando. Às vezes o que está faltando é nós obedecer, é nós crer. Às vezes o que nós falamos, nossa, hoje eu vou pro culto porque eu preciso ouvir Deus. Mas às vezes Deus já falou. Às vezes o que nós precisamos é só obedecer, porque a palavra já foi liberada. É só praticar, que a palavra nós já temos dentro de nós. Então pratique-a, obedeça a ela, porque a bênção vai ser gerada. Eu creio através do nome de Jesus. Obedeça e o resto vem naturalmente. Deus deixou essa história de Elias para que você veja que com fé tudo é possível. O pedido de Elias à viúva, dê a mim primeiro, e a farinha e o azeite serão abundantes, fez com que eu me lembre do trecho que diz: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto virá junto. Não se preocupe com o que vai comer e beber. Corrija a sua forma de falar e obedeça para que a corrente se ative e as bênçãos se derramem sobre todos. Ninguém é abençoado por si só, mas por meio de outros, corvos, viúvas, profetas e outras pessoas ao seu redor. E tem esse desenho, olha que incrível esse desenho que ele deixou aqui, ó. Obediência, mais fé, a bênção em mim, e a bênção ela é compartilhada. Ou seja, a bênção de Deus ela não pode parar em mim.
ela escorre. E quando ela escorre, ela respinga em todos que estão ao meu redor. Essa é a bênção de Deus. Só que a bênção de Deus vem através da obediência. Você ouviu, obedeceu, teve fé, viveu, e ela não pode parar em você. Ela tem que escorrer, tem que sair contagiando todo mundo. É incrível. A bênção de Deus é dessa forma. Então, obedeça, porque o resto vem naturalmente. Recebeu a palavra? Obedeça. Obedeça, seja obediente à palavra do Senhor. Você verá que quando começar a corrente, ficará surpreso com as bênçãos que chegam na sua vida de lugares e pessoas inesperados. Quando for a uma loja para ver um carro novo e o vendedor dirá: exatamente, nesse momento estamos com um super desconto especial. Pode ser que nem ele mesmo entenda e pense: por que eu disse isso a esse cliente e não no anterior? E é porque Deus abre as portas do céu para você. Em meus anos de serviço, vi que existem muitíssimos testemunhos de pessoas que foram abençoadas pelo amor de quem as rodeia, porque nosso Pai sempre age em nosso favor. Então, queridos, a bênção de Deus, ela vem através de pessoas. O próprio Deus não vai descer aqui e vai... Não, ele não vai fazer isso. Ele vai usar pessoas. Como ele usou os corvos, como ele usou Elias, como ele usou a viúva, como ele usou o azeite, como ele usou a farinha para poder produzir. Jesus, quando ele multiplicou os pães e os peixes, precisava de pessoas para multiplicar, senão para quê? Qual que seria o sentido de multiplicar o pão e o peixe se não tivesse pessoas para comer? Qual seria o sentido de tentar multiplicar um pão se não tivesse o pão? O peixe se não tivesse o peixe? Então precisa de ter itens, ter pessoas. Então Deus, ele sempre vai usar as pessoas. É que às vezes estamos acostumados a viver sozinho. Aquele não, é eu e Deus e mais nada. Não, a bênção de Deus não é isso. A corrente que Deus usa para nos abençoar não é assim. Ela pega em nós já contagia outro, o outro já contagia o outro. E quando nós vamos ver, tá todo mundo naquela corrente da bênção. Então eu estou sendo um abençoado. Uma corrente de bênção que tá aí pegando você agora. E você vai compartilhar com um amigo. E você vai compartilhar com um familiar seu, um colega, uma pessoa do seu trabalho. É a bênção, ela vai contagiando, ela vai pegando, ela vai se conectando e as pessoas vão vivendo essa corrente de bênção de Deus da parte do Senhor. O problema não é conhecer a palavra, mas sim acreditar nela e demonstrar isso com a nossa atitude positiva. Inclusive, quando não entendemos o que acontece. Então, a palavra muita gente conhece. Todo mundo corre atrás da palavra, todo mundo corre atrás de uma palavra do céu. Mas o problema não é ouvir a palavra, o problema é obedecê-la, é acreditar, é demonstrar com a nossa atitude positiva que aquilo é impossível, é difícil, mas eu recebi a palavra e eu vou fazer. É como Pedro, que trabalhou uma noite inteira, não pegou nada, não pescou nada, ou seja, não produziu nada, não ganhou dinheiro com nada, mas ele recebeu uma palavra e sobre aquela palavra ele obedeceu. E quando ele obedeceu, veio as redes se encheram, o seu barco se encheu. A bênção foi tal que ele precisou chamar a ajuda de outros barcos. Porque a bênção de Deus é assim. Ela vem sobre o meu barco, ela enche o meu, ela enche do meu amigo, ela enche do meu vizinho, ela enche do meu colega, ela enche do meu familiar. Porque essa é a bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido, minha querida, libere, mude as suas palavras hoje, muda, tira palavras negativas. Se você aí tá dentro do celular, quem sabe o filho, o esposo, corrija. Não quero ouvir esse tipo de palavra negativa. Se vir com assuntos negativos, não quero ouvir assunto assim, não quero emprestar meu coração para isso. Eu estou blindando meu coração, porque eu estou apegado a palavras poderosas, a palavras positivas. Não vou emprestar meu coração para palavras negativas, não vou. Eu quero ver dentro dessa casa, dentro desse lar, dentro dessa empresa, você que empreende, eu quero ver palavras positivas. Aqui todos nós não emprestamos o coração para palavras negativas, e nem a nossa boca para proferir, e nem o nosso ouvido para ouvir. Aqui é palavras positivas, é palavras poderosas da parte do céu. Então, corrija isso dentro de você, no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho, no seu, quem sabe na escola, no seu colégio, na sua faculdade. Corrija isso, tira isso de você, não empresta sua mente para isso, seu coração para isso, porque Deus tem palavras poderosas e através de palavras poderosas virão também bênçãos poderosas sobre as nossas vidas. Eu creio e tomo posse, em nome de Jesus. Então, capítulo 9. A escola de Marta. Isso aqui é incrível, cara. De nada adianta conhecer as escrituras se você não avançar com fé. Já começa aqui cortando tudo aqui, né? Já começa lapando nós. De nada adianta você conhecer as escrituras se você não avançar com fé. Não vai adiantar de nada.
Porque conhecimento... Ou melhor, eu vou ler aqui para você, vamos lá. Na Bíblia, é possível aprender muito sobre a diferença entre saber e crer. Quando Jesus chegou à casa de Lázaro, que era o seu amigo íntimo, Marta, uma de suas irmãs, demonstrou grande revelação e conhecimento. Ela deu o início a uma conversa sobre doutrina com Jesus e demonstrou saber sobre a oração e sobre a ressurreição dos mortos, porque tudo aprendeu com o Mestre. Como não saber tanto sobre o reino de Deus? Mas nesse momento, Marta estava a ponto de obter em abundância, porque aprenderia que a fé é mais importante do que o conhecimento. A pergunta-chave que Jesus fez foi: você crê em mim? Agora, se você é cristão, pergunto: quantos versos na Bíblia você conhece? Por mais que pense que não funcionam. Porque a verdade é que cada verso da palavra é uma grande revelação. Mas se você não avançar com fé, de nada serve o que você conhece. Depois de seu diálogo com Marta, Jesus se dirigiu ao sepulcro e pediu para que retirasse a pedra. Mas de novo, ela passou a falar e disse que o cadáver já cheirava mal. O que estava acontecendo com Marta? Por que tantos argumentos? E tão pouca fé no que Jesus podia fazer? O pesar pela morte de seu irmão enfraqueceu a sua capacidade de acreditar na obra do Senhor. De que tamanho é a lista de desculpas que impede que Jesus faça algo na sua vida? Para que a palavra dele seja eficiente em sua situação, depende de sua fé. Se quiser ver a glória de Deus, você deve crer. Isso é exatamente o que Jesus disse a Marta, para que ela finalmente compreendesse o que estava para acontecer. Cara, Jesus tem um papo com essa mulher de ressurreição, de oração. A mulher demonstra que ela conhece isso, mas isso não foi capaz de trazer fé a ela, de acreditar no milagre que o seu irmão poderia ressuscitar. Então o conhecimento ele é importante, precisa conhecer, precisamos ler, precisamos estudar a palavra do Senhor, como nós estamos aqui estudando. É um livro, mas ele é baseado na palavra, nas experiências de um homem de Deus. Então a gente precisa ter esse contato, mas conhecer não vai trazer o milagre. O milagre acontece através da fé. A gente vê inúmeras pessoas que foram curadas no ministério de Jesus, mas elas não viviam dentro de uma igreja. Elas tiveram fé, porque ouviu alguém falar, porque viu algum milagre acontecer na sua frente, e elas tiveram fé, acreditaram, e Jesus fez o milagre. Assim como Marta já estava desacreditada. Jesus falou, vamos tirar a pedra. Não, tá cheirando mal. Ou seja, a gente às vezes cria empecilhos. E aqui ele fala para nós qual que é a lista de empecilhos que nós estamos criando para Jesus agir ao nosso favor. Então, quais são os empecilhos, os muros, as pedras que você tem colocado na frente daquilo que Jesus ele quer fazer? Jesus se dispôs a fazer, mas nós colocamos pedras, colocamos problemas, falamos que está cheirando mal, falamos que é impossível, que não dá, que não tem jeito. Mas Jesus está dizendo, eu quero fazer, eu quero ver ele, eu quero ver o cadáver, eu quero ver esse rapaz que está morto lá, eu quero ter acesso. Só que às vezes nós, não, Jesus, não vai não, tá fedendo, para, não tem jeito, não tem como. Mas Jesus, ele quer acessar. E é nós que precisamos, através da fé, deixar Jesus acessar o que está morto, para ele poder trazer a vida novamente. Ele é nosso intercessor, está diante do Pai pedindo por nós. De nada servem os cursos, as profecias, as conferências, se estas não reforçarem e não fortalecerem a sua fé no poder e na intercessão do nosso Senhor. Claro que você pode aprender, mas tudo deve ajudar a fazer com que você acredite em Deus e em sua capacidade de fazer transformações em sua vida. Evite ser como Marta, que sabia muito, mas quem Jesus teve que colocar contra a parede para que a sua fé se avivasse. Você é salvo pelo que acredita, não pelo que sabe. Será curado pelo que acredita, não pelo que sabe. Sua família será abençoada porque você sabe o que Deus te prometeu e porque acredita nele. Meu Deus, isso aqui é forte demais. Às vezes a gente conhece demais, sabe demais e acreditamos de menos. Louvado seja o Senhor, você precisa acreditar mais. Saber é importante, estudar é importante. Você vai ser curado não é pelo que você sabe, é pelo que você acredita. Sua família vai ser abençoada não é pelo que você sabe, mas é pelo que você acredita. Louvado seja Deus. É forte isso, né? A morte e a ressurreição do amigo significaria um novo começo para eles. A renovação e o fortalecimento de sua fé e a de muitos que presenciaram o milagre. Marta, Maria e Lázaro
estavam muito perto de Jesus. Sabia quem ele era e, no entanto, tinha perdido o rumo. A sua fé tinha se apagado. Eles o via mais como um amigo do que como seu Senhor. Hoje, você pode viver um avivamento. Seus sonhos ressuscitarão, sua vida mudará. Um novo rumo se abrirá diante de seus olhos, se decidir acreditar em Jesus. E se já acredita, recupere o seu primeiro amor por ele e viverá que não será lesado. Então, essa família aqui, Lázaro, Marta, Maria, eles eram muito próximos de Jesus. É o que ele está trazendo aqui para nós ilustrar. Então, eles eram amigos de Jesus. E por se tornar amigo, pessoas tão próximas, eles acabaram se perdendo ali, acredito, nessa amizade, trazendo Jesus mais como um amigo do que como um Senhor. A gente precisa ter o Espírito Santo, Jesus, como nosso amigo, mas como Senhor, ele sempre tem que estar muito acima. Então, às vezes, circunstâncias acontecem para Jesus ser o Senhor da nossa vida. E o que é ser o Senhor? É tomar a nossa vida, tomar o rumo, a direção, o desejo, a vontade está toda disposta nas mãos de Jesus. Então ele não quer só ser um amigo, ele quer ser o Senhor da nossa vida. Foi o que ele demonstrou para aquela família. Ele queria ser o Senhor, não um amigo íntimo, um amigo de amor, de chorar, que Jesus chorou no momento lá que eles estavam ali, ele sentiu uma tão compaixão e ele chorou ali diante de todos. Então ele tinha o amor por eles, mas ele queria não só ser amigo, ele queria ser o Senhor daquela família. E às vezes Jesus ele quer apresentar sobre nós como Senhor. Por isso dessa dificuldade, é por isso dessa luta. Ele quer assumir o senhorio na nossa família, na nossa vida. Louvado seja Deus. Ao ler a Bíblia, conhecemos e aceitamos obras fora do normal. Estamos convencidos de que a nossa fé se fundamenta em situações diferentes. Como gerar um filho com uma esposa estéril, abrir o mar para que um povo todo passasse em direção à liberdade, caminhar sobre a água ou cuidar para multiplicar o pão. O apóstolo Paulo, que levou a fé cristã aos confins da terra, pediu para que não nos envergonhássemos do evangelho, porque é poder de Deus. Vergonha seria também saber tanto do evangelho e não crer. A fé é para mentes superiores e nos leva além de onde a razão nos abandona. Não precisamos de revelação mais profunda, mas sim de mais confiança em nosso Pai. Eu já escutei muitas revelações e profecias, mas só na fé me ergui. Para que precisamos de tantas confirmações sobre o que podemos conseguir? Creia e atue conforme a fé. Ou seja, você não precisa de revelação nenhuma. Deus já revelou o que Ele quer para você. Você só precisa crer, confiar. Louvado seja Deus. A fé é para mentes superiores e nos leva além da onde a razão nos abandona. Então, até onde a razão vai, nós conseguimos resolver. Depois da razão, é só a fé que ativa. É só a fé que faz. É só o céu. Então, não precisamos de revelação mais profunda, mas sim de mais confiança no nosso Pai. Então, confie no seu Pai. Você não é um órfão, você tem Pai. Seu Pai tem nome. Ele está cuidando e vai cuidar de você. Pare de ficar buscando revelação aqui, revelação lá, viaja para cá, viaja para lá. Deus já se revelou a ti. Só creia nele como um pai, porque através da fé, ele está dizendo que ele já participou de tantos eventos, já recebeu tantas profecias, tantas revelações, mas somente a fé ergueu ele. Somente a fé é capaz de nos erguer, de mudar, de nos transformar. Claro que esperamos que Deus nos permita conhecê-lo mais, mas esse conhecimento é em vão se não nos leva a crer de coração. O que faz uma criança quando recebe um milagre de saúde? O menino não jejua, não estuda profundamente as escrituras, apenas crê e recebe. Aprendemos a ver os problemas como uma oportunidade para conhecer o Senhor e ver a sua obra. Se os israelitas não tivessem sido escravo no Egito, Moisés nunca teria conhecido Deus dessa forma e não nos teríamos conduzido à liberdade e à bênção. Se existe fartura de alimentos, não precisamos de um milagre de multiplicação de pão e de peixes. Por isso, se quer ver milagres, certamente enfrentará problemas, porque se tudo estiver bem, não existirá a necessidade da obra sobrenatural. A experiência de Marta é a melhor escola de teologia e também de fé, porque nos ensina a crer fazendo o uso correto do conhecimento.
Posso contar muitas e muitas situações difíceis que já enfrentei com a minha família. Por exemplo, quando meu filho foi diagnosticado com leucemia, ou quando a vida da minha filha mais nova e da minha esposa estiveram em perigo durante o parto da bebê. Nesses momentos, eu pedi, intercedi e orei com toda a fé que tenho. Coloquei em prática tudo o que aprendi na Bíblia, convencido de que Deus realiza milagres. E assim aconteceu. Em momentos assim, pode ser que você diga, nada vai mudar. As coisas sempre foram assim na minha família. Eu sou assim. Não há nada a ser feito. Não dê desculpas e pare de acreditar mais nas mentiras do inimigo do que nas verdades de seu Pai. Jesus está ao seu lado, está à sua frente, disposto a operar o milagre, assim como estava na frente de Marta. Se você sabe que Deus deseja seu bem, prepare-se para recebê-lo. Agradeça pelo que ele está prestes a fazer em sua vida. Agrade-o com sua fé e desfrute da bênção que ele dará a você. Não se perca na ignorância, nem em meio a tanto conhecimento da palavra. Ver milagres não depende do que você sabe e do que conhece de Deus, mas do que tem certeza que ele pode fazer. Que seus recursos e conhecimento não sejam empecilhos para a sua fé. Ao contrário, aproveite esses recursos e sabedoria para colocá-lo em prática. Não viva essa ironia religiosa de que sabe muito, mas crê pouco e não consegue nada. Cara, isso aqui é terrível. Isso aqui é tremendo. Louvado seja Deus. Como às vezes a gente leva a fé de uma forma errada. Como às vezes nós vivemos de uma forma errada. A gente só quer conhecimento, conhecimento, conhecimento. Não adianta de nada ter conhecimento, mas não ter prática, não ter fé. Então, para nós viver milagres, não depende do que nós sabemos e do que conhecemos de Deus, mas do que temos a certeza de que Ele pode fazer. Às vezes nós conhecemos tanta palavra, mas perdemos a certeza daquilo que Ele pode fazer. Às vezes nós conhecemos de Gênesis a Apocalipse, e isso é bom, é interessante, precisamos conhecer, mas a gente não entende o que Ele pode fazer, o que Ele está fazendo. Então, não podemos viver na ignorância religiosa, aquela ignorância que sabe muito, que sabe tudo, que conhece todos os versículos, que tem gravado na cabeça, mas que às vezes a gente crê pouco e não conseguimos nada. Conhece muito, crê pouco e não tem nada. O que adianta? Então Deus está nos chamando, o Espírito Santo está nos chamando a viver pela fé, a caminhar com o Senhor pela fé, porque assim a gente vai conseguir com que coisas aconteçam, com que milagres aconteçam. Por isso, se você esteve aqui até o final comigo de mais esses 3 capítulos, espero que isso tenha mexido com você, com a sua fé de alguma forma. E vamos aqui esperar o próximo vídeo. Então, se você ficou até aqui esse final, deixa um comentário aí, curta, compartilhe com alguém, que Deus possa continuar ministrando dentro do seu coração, como está ministrando dentro do meu, através desse livro que tem abalado a estrutura da minha fé. E, mais uma vez, se você tiver condição, compre. Vai valer a pena você refletir, você meditar, você ter esse exemplar na sua casa. Para sempre, quando você estiver para baixo, sem fé, você tiver um livro para ler, para buscar e ativar novamente a sua fé. Então, Deus os abençoe e até a próxima.